Mateus capítulo 27, verso 39 e 40. Mateus 27, verso 39 e 40. Vamos lá? Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. Esse texto é muito, mas muito interessante, gente. Porque, tenta entrar na cena aí, gente. Jesus estava crucificado. Jesus estava numa cruz. E o texto fala que as pessoas que passavam ali lançavam os insultos e balançavam a cabeça, tipo, que esse cara aí, tadinho, falou um monte, e aí, ó, tá crucificado, não vai dar em nada. E ficava com a expressão balançando a cabeça e insultando, xingando Jesus. E eu entro nesse cenário, eu queria que toda vez que eu ministro, eu tento entrar dentro da história, gente. E eu fico olhando para esse cenário, fico imaginando Cristo olhando para aquela situação toda. E descer, gente, descer pode ser um sinônimo de uma coisa boa e uma coisa ruim. Nesse contexto, para Jesus, o povo clamava, o povo falava: se tu és o Filho de Deus, desça. Agora, descer muitas vezes, a gravidade por si só, ela empurra nós para baixo, né? Descer, a gente vai ver algumas histórias na Bíblia, por exemplo, de coisas boas. Vamos falar de coisas ruins primeiro. Jonas, ele desobedece uma orientação de Deus e a primeira coisa que ele faz, ele desce para Jope. Depois ele desce para Tarsis. Depois ele desce para o porão. Depois Jonas desce para o mar. Depois Jonas continua descendo, não para de descer, vai para o ventre de um grande peixe. Uns dizem que é baleia, não sei, mas a Bíblia fala que é um grande peixe. E ele continua descendo. Então, para Jonas descer não foi muito bom. Para Jonas descer não foi muito bom. Agora Zaqueu, um publicano que ficou com muita vontade, ele queria conhecer Jesus. E a Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura. E para ver Jesus no meio daquela multidão, ele decidiu subir numa árvore, uma figueira. E quando Jesus estava passando por ali, Jesus olha para ele lá no alto e fala: ô Zaqueu, desce, porque hoje chegou salvação na sua casa. Então o descer para Jonas não foi muito bacana, mas o descer para Zaqueu foi maravilhoso. Então descer nem sempre é ruim. Agora, Neemias, no capítulo 6, Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. E as pessoas queriam tirar a atenção de Neemias, queria que Neemias parasse a obra. Sanbalate, Gesem, eles estavam fazendo de tudo, um complô para que aquela obra, aquela missão, aquele propósito a qual Neemias foi levantado não se cumprisse. Então, se você ler lá Neemias capítulo 6, verso 13, você vai ver que as pessoas que estavam contra aquele projeto falam para Neemias: Neemias, desce até aqui. Aí Neemias olha para aqueles caras e fala assim: eu não desço não. Sabe por quê? Porque a obra é digna, certo? E eu não posso parar, eu não vou parar para perder tempo com vocês, então eu não desço, eu vou continuar seguindo o meu propósito.
Então Neemias não perdeu tempo, ele não desceu. Agora, eu vou para Jesus, eu fico vendo o ministério de Jesus. Jesus, ele só desceu. Primeiro, ele desceu dos céus e habitou no meio de nós. Então, ele desceu. Jesus, quando ele vai ter um encontro com João, a primeira coisa que ele faz lá no Jordão é o quê? Ele desceu as águas para ser batizado. Jesus, ele tinha acabado de pregar um dos maiores sermões que a história já ouviu falar, que é o Sermão do Monte, o sermão lá das bem-aventuranças, e logo depois que ele prega esse sermão, Jesus, ele desce. E Jesus, quando ele desce, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 4, verso 31, que Jesus desceu e ele vai direto para Cafarnaum curar um homem de um espírito imundo. Jesus desceu, mais uma vez. Jesus, assim que termina de curar esse homem com espírito imundo, sabe o que ele faz? Ele desce, sabe para onde? Para uma região chamada Gadara. E lá ele cura um jovem endemoniado. Jesus, ele continua descendo. Jesus desceu, presta atenção, João 13. Jesus, na noite da ceia, a Bíblia fala que Jesus estava sentado à mesa, esperando uma atitude dos seus discípulos, e não houve uma atitude dos seus discípulos, de ninguém. E o costume da época era o quê? O serviçal que as casas tinham, lavar os pés dos convidados. E Jesus era um convidado de honra. Mas Jesus esperou uma atitude dos seus discípulos, de alguém para vir ali fazer o serviço de servo, e ninguém fez. Aí sabe o que Jesus fez? Pegou uma bacia e desceu mais uma vez, desceu aos pés dos discípulos, para quê? Para nos dar um exemplo. Um exemplo de serviço. Jesus sempre nos ensinou. Sempre foi o nosso maior exemplo. Jesus desceu do Monte das Oliveiras, ou se você preferir, o Jardim do Getsêmani, para ser preso pelos líderes religiosos, julgado e condenado. Jesus continuou descendo. E aí, quando Jesus é preso e condenado, ele está nessa situação que nós acabamos de ler, preso numa cruz, eu começo a ler o texto de Mateus 27, e algo me chama a atenção, e eu quero que você, de forma muito rápida, eu não vou gastar muito tempo aqui, eu quero ser muito prático no que eu quero que vocês entendam hoje, e coloquem isso em prática. O texto é muito interessante, porque o texto fala o seguinte: os que passavam ali lhes lançavam insultos, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo, reedifica em 3 dias, salve-se, desce da cruz, se é filho de Deus. Agora, presta atenção, diante desse texto, onde a multidão gritava para o próprio Deus encarnado: desce da cruz. Eu fiquei pensando, em que de fato consiste a tentação de Cristo naquela cruz? Em que de fato consiste a tentação de Jesus naquela cruz? Não foi apenas a dor do sofrimento, a dor do machucado, a dor que ele estava sofrendo naquele lugar, naquela cruz. Não foi apenas a tortura, porque Jesus, a história nos conta, a Bíblia nos conta que ele foi torturado, judiaram, bateram nele a noite inteira, arrancavam pedaços de carne, cada chicotada que Jesus tomava saía carne junto. Jesus foi torturado. O escárnio, a vergonha de Jesus está exposto naquela cruz. Mas no que de fato consiste a tentação de Cristo naquela cruz? Pense comigo aqui, gente. Se não bastasse ele já sofrer a dor, a tortura, o escárnio, a vergonha da exposição, sem ter nada a ver com isso, sem ter feito nada, presta atenção, Jesus,
ele foi vendido por um amigo. Um amigo a qual ele mesmo escolheu, sim ou não? Ele foi vendido por esse cara, por esse camarada. Jesus tinha todos os motivos do mundo para descer. Jesus, ele foi abandonado por Pedro e mais todos os discípulos. Além de ser abandonado, Pedro falou assim, não, esse aí eu não conheço não. Não sei do que você está falando, nunca vi na minha vida. Não, não, de jeito nenhum, eu não conheço esse camarada. Jesus, ele foi julgado de forma muito, mas muito leviana por um cara covarde que sabia a verdade, viu em Cristo verdade, mas preferiu, sabe o quê? Lavar as mãos. Não quero me comprometer com isso, eu não vou me envolver nessa história, como tem gente que faz isso, né, gente? Conhece a verdade, sabe a verdade, mas prefere dar uma de tolo, lavar as mãos. Eu não vou me comprometer com isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou isento desse assunto. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Além de ser cuspido, humilhado, surrado, mesmo assim, Jesus se manteve naquela cruz. Mas de verdade, gente, eu não acredito, eu não acho que tudo isso aqui foi o ápice de não deixar Jesus descer daquela cruz, de não permitir de Jesus não descer daquela cruz. Mas algo que nós lemos que eu acho que é muito interessante, e é o que eu vejo na Bíblia, do início do ministério de Cristo até o final. Uma palavrinha muito interessante, porque se você colocar lá Mateus capítulo 4, verso 3, você vai ver que Jesus, assim que ele é batizado, e ele vai para o deserto para ser tentado, uma das primeiras coisas que o diabo tentou com Jesus foi, colocaram lá, o tentador aproximou-se dele e disse, se és. Esse se é muito interessante, gente. Esse se, ele diz muita coisa. Esse se, eu e você vivemos no dia a dia. Do início do ministério de Jesus até a crucificação, Jesus escutou um sim. Se. Satanás sempre tentou colocar em xeque quem Cristo era de fato. Olha que interessante. Se de fato foi uma tentação, mas olha aqui, ó. Vamos lá. Desce se tu és o filho de. Desce se tu és o filho de. Jesus escutou isso do povo, o clamor do povo. O povo clamava: se você é, desce da cruz. Se você for filho de Deus, desce da cruz. Se você está passando, se você está passando por esse problema, por essa dificuldade no casamento, se você está passando por essa dificuldade aí financeira, se Satanás, ele sempre tenta colocar dentro de nós, colocar dentro do nosso coração uma dúvida. E quantas vezes muitas vezes olhamos para situações e a gente vê pessoas, a gente escuta muito pessoas que saem do propósito por conta de um si. É muito interessante isso, gente. Esse, se tu és filho de Deus. Olha que o povo estava tentando embutir no coração de Jesus. Só que o mais interessante, sabe o que é? Que Jesus, ele não fez nada em relação a isso. Ele continuou naquela cruz. Ele não falou nada. Ele se calou. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus não tinha que provar nada para ninguém mais. Tudo o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Jesus não precisava provar mais nada para ninguém, nem quem ele era e para que ele viera. Entende o negócio, gente? Todas as vezes que tentarem colocar você em xeque, mas por que você está passando por essa dificuldade aí? Mas Jesus, você não é crente? Você não fala que é filho de Deus?
Você não serve o Todo-Poderoso? Mas por que está passando por essa situação assim, financeira? Porque Satanás, ele quer de fato que a gente perca o foco de quem nós somos. E a dúvida, muitas vezes, Satanás tentou pegar Jesus na dúvida, no questionamento. No questionamento. E é isso que muitas vezes Satanás tenta pegar a gente, no questionamento. Pô, eu fui para a igreja há tantos anos, mas eu não sei, eu desisti porque nada mudou. Nada aconteceu. Nada transforma, nada... Presta atenção, Jesus não precisa fazer mais nada, tudo que ele tinha que fazer por você, ele já fez. Jesus não é obrigado a te dar carro novo, Jesus não é obrigado a te dar casa nova, Jesus não é obrigado a nada, mas não tem mais nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele ficou na cruz até o fim. Jesus não tem que provar mais nada para ninguém, nem eu e nem você temos que provar mais nada para ninguém. Porque muitas vezes as pessoas querem que nós provamos alguma coisa. Ah, mas você tem que provar que é Jesus que está trabalhando. Ei, presta atenção. Eu não preciso provar que Deus existe. Você não precisa provar que Deus existe. Sabe por quê? Porque se eu provo algo, se eu provar que Deus existe, eu mato a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. Ou seja, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho fé que o meu Redentor vive e reina e logo, logo ele vai vir buscar a sua igreja. Isso é fé, gente. Isso é fé. Aleluia. Se tu és o Filho de Deus, coloque em xeque tudo aquilo que ele havia dito. Jesus veio aqui para quê? Para nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Certa vez ele falou assim, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E o que o diabo queria colocar, o que aquela multidão queria colocar no coração de Jesus, era uma dúvida. E muitas pessoas entraram aqui com dúvidas no coração. De quem você é. Eu quero te dizer que você é filha, filho do Deus Todo-Poderoso, que te amou e te ama até o fim da sua vida. Ei, presta atenção aqui. Jesus, ele tinha todos os motivos possíveis do mundo para descer daquela cruz, sim ou não? Se fosse eu e você, talvez a gente ia rapar fora, sim ou não? Sim. Mas Jesus, entre ter razão e cumprir a missão, ele preferiu cumprir a missão. E muitas vezes, sabe o que a gente fala? Porque a gente é zoado, a gente quer ter razão. A gente quer ter razão nas coisas. Não, mas não pode ficar assim. Eu não vou deixar barato. Eu não quero. Assim, falou isso, falou aquilo, falou assado. Antes de ter razão, prefira cumprir a missão, meu filho. Prefira cumprir a missão. Paulo, uma certa vez, escreveu lá em 1 Coríntios 6, que eu e você temos que aprender, sabe o quê? Lidar com o dano. Muitas pessoas vão falar mal de você. Muitas pessoas vão falar pelas suas costas. Muitas vão ser as atitudes que você vai querer virar no giraia. Mas antes de ter razão, cumpra a missão. Se eu ficasse dando trela para as pessoas que estavam falando, eu não estou nem aí. Deixa falar, porque eu sei, aleluia, para que eu fui chamado, eu sei qual que é o propósito, eu não volto atrás, até porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não é digno de entrar no reino de Deus. Então eu não vou lançar a mão do arado, eu vou seguir em frente, eu vou avançar, eu vou conquistar, porque Ele já me amou, Ele já fez tudo por mim, Ele não precisa provar mais nada para ninguém e nem você. Então siga em frente, filho. Siga em frente. Aleluia. Presta atenção. Houve muitos motivos para que ele descesse daquela cruz. Agora, João capítulo 13, verso 1, fala algo que é incrível, que aqui é a chave. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus já sabia. Jesus não estava de gaiato.
que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo que, amado vocês, ele amou até onde? Até a metade? Até um terço? Ele amou você e eu até o fim, filho. Jesus sabia qual que era o propósito dele e era muito bem definido, tanto ele sabia, olha que loucura isso. Mateus capítulo 26, quando o Judas dá um beijo em Jesus, e aqueles soldados vêm ali para prender Jesus, um homem vai lá e corta a orelha do soldado. Aí Jesus automaticamente vai lá e restaura aquilo. E ele fala assim: não faça mais isso. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos, mas eu não quero. Sabe por que eu não quero? Porque eu vim para cumprir a missão. Eu vou cumprir de qualquer jeito, por isso que eu não vou descer da cruz. Jesus é incrível, gente, Jesus é incrível. Presta atenção, mesmo quando o próprio Deus fora ferido durante a história, Ele continuou nos amando, e Deus foi ferido, gente. Presta atenção como Deus foi ferido. Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, vai ver que Deus é ferido pela desobediência do Éden, mas mesmo assim Ele não deixou de profetizar uma redenção que viria. Mesmo ferido pela desobediência dos israelitas no deserto, não deixou de enviar maná para o povo dele. Mesmo ferido por Moisés, no episódio em que Moisés fere a rocha que representa Cristo, ele não deixou de ser para o povo de Deus uma sombra de dia e uma tocha de fogo de noite. Deus não deixou, ele não desceu da cruz, por quê? Porque, aleluia, se ele desce da cruz, sabe o que aconteceria? O inferno ia triunfar e existiria vergonha no céu, filho. Mas ele decidiu não descer da cruz. Ele não desceu da cruz, sabe por quê? Porque a soberba e a arrogância dos reis terrenos triunfaria. Ele decidiu se manter naquela cruz. Ele não desceu da cruz, sabe por quê? Porque se ele desce da cruz, Herodes estaria certo. Pilatos seria um herói. A cúpula dos fariseus iam perpetuar. Foi por isso que ele não desceu da cruz. Se ele desce daquela cruz, só haveria sexta-feira da paixão. Nunca existiria domingo da ressurreição. É por isso que ele não desceu daquela cruz. Se ele desce daquela cruz, jamais ele poderia dizer: foi-me dado todo poder nos céus e na terra. É por isso que ele não desceu daquela cruz, gente. Entenda isso, se ele desce daquela cruz, toda a esperança de ressurreição e de vida eterna seria extinta, não existiria. Tanto é, coloca para mim ali, Hebreus 11, verso 35. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Se ele desce da cruz, eu e você não teríamos, aleluia, a certeza de uma vida eterna. Foi por isso que ele não desceu daquela cruz. Foi por isso que ele não desceu daquela cruz. Se ele desistisse, o que seria da expressão de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. E olha, eu tenho por certo, aleluia, que ele se levantará sobre a terra. É por isso que ele não desceu daquela cruz. É por isso que ele não desceu daquela cruz. Aleluia, aleluia. Já parou para pensar, gente, nas implicações que nós teríamos se ele desce da cruz? Você já parou para pensar? O perrengue que a gente ia passar se ele desce daquela cruz? E sabe qual que é o meu apelo hoje? Para toda a igreja, para que você não desça da sua cruz. Não desça da sua cruz. Pastor, mas não é fácil.
Eu sei que não é fácil. Eu sei muito bem que não é fácil, mas não desça da sua cruz. Paulo certa vez disse o seguinte, Gálatas capítulo 2, verso 20, coloca ali para mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por... Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E eu não vivo mais, aleluia, de qualquer jeito não, gente. Eu vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou naquela cruz por mim e por você. Ei, presta atenção, não desça da sua cruz. Não desça da sua cruz. Aleluia. Presta atenção. Olha aí, gente. Olha para a história, para a sua história de vida. Olha para a sua história de vida, de onde você veio e até onde você chegou. Por tudo que você já passou. Não desça da sua cruz. Foi Jesus que está conduzindo a tua vida até hoje. Não abandone a cruz, não abandone a cruz. Talvez você entrou aqui pensando em desistir. Talvez você entrou aqui pensando em assim, hoje eu vou descer, eu não quero mais saber. Se Deus não falar comigo, eu vou descer. E Deus está falando para você hoje, não desista. Não desça, não pare, não retroceda, não desça da sua cruz. O que dirão de você? Presta atenção, o que dirão, faça a pergunta, o que dirão de você, se você parar agora e desistir? As pessoas vão olhar para nós, vão olhar para mim e para você falar, mas isso era um fogo de palha mesmo aí, ó. Deu um probleminha, já desceu da cruz. Passou por uma situaçãozinha difícil, já desceu daí, isso é tudo fogo de palha. Isso é tudo fogo de palha. Feche seus olhos e lembre-se quantas angústias e perseguições, lutas que você passou para chegar até aqui hoje. Agora, descer da cruz é dar razão a todos aqueles que torceram contra você. Quantas coisas nós já vivemos, já passamos, já ficaram para trás. Agora é hora de desistir, gente? De jeito nenhum. Eu não abandono a cruz. Eu não abandono a cruz. Descer da cruz seria um ato de ingratidão. Pois mesmo com todas as tempestades que você viveu, Ele te sustentou em todas elas. Eu não sei a maneira que você chegou aqui hoje. Eu não sei o jeito que você entrou aqui hoje. Mas tem pessoas que aqui entraram pensando em parar, pensando em desistir, pensando em não prosseguir mais, pensando em chutar o balde. Eu não sei qual é a cruz que você tem carregado. Mas o meu pedido hoje, como profeta de Deus, é que você não desça da cruz. Porque tem algo, aleluia, para se cumprir na tua vida. Tem algo para acontecer na tua vida. Tem um propósito muito, mas muito definido de Deus para a tua vida. Pastor, mas eu não aguento mais, eu vou chutar o balde. Não desça da cruz. Ei, presta atenção. Você já foi longe demais para desistir agora, gente. Ele não desistiu. E sabe por que ele não desistiu? Porque ele sabia que hoje você estaria aqui e que precisaria de mais uma chance. E foi por isso que ele não desistiu daquela cruz. Porque se ele desistisse, eu e você não teríamos mais certeza e uma esperança. Uma convicção tão grande, mas tão grande, que Ele, aleluia, pode nos dar uma segunda chance. Eu estava aqui agora, enquanto as crianças estavam apresentando, aí chegou um WhatsApp para mim, de um rapaz que trabalha comigo, vende carro para mim, que está entubado,
E os médicos falaram para ele aqui, ele me mandou aqui uma carinha de choro da família, que mesmo que ele saia dessa, ele vai ter que viver o resto da vida com um balão de oxigênio. Aleluia. E eu acredito que Deus não desceu daquela cruz, sabe por quê? Porque Ele é vida, Ele é fôlego de vida. E eu, em nome de Jesus, aonde estiver o Sérgio agora, eu profetizo vida nos teus pulmões, eu profetizo ar no, aleluia, fôlego de vida. Seus pulmões vão voltar a viver. Talvez, aleluia, eu tenho, aleluia, convicção em nome de Jesus, que muitas pessoas já estão chorando, mas eu estou chorando aqui diante do altar de Deus, profetizando vida, 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 porque Ele não desceu daquela cruz para me dar vida e te dar vida. Aleluia. Deus vai te dar vida, vida no teu relacionamento, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aleluia, nas tuas finanças, na tua saúde, aleluia. Foi por isso que Ele não desceu daquela cruz, aleluia, porque nós temos hoje uma certeza de vida. Foi por isso que Ele não desceu daquela cruz. Presta atenção, o amor jamais, aleluia, desce do seu compromisso. O amor jamais vai descer do compromisso. Deus é amor. Ele nunca vai nos abandonar. Ele tem um compromisso comigo, contigo. Ele tem uma aliança comigo, com você. Ei, preste atenção. Se você entrou aqui hoje pensando em parar, eu quero renovar em nome de Jesus, através da palavra de Deus, a tua fé. Você é precioso para os olhos de Deus. Muitas pessoas falaram para você que você não ia chegar a lugar nenhum. Mas se, você não tem que provar nada para ninguém. Ele te ama, Ele te amou primeiro, Ele te quer de pé. Aleluia, aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma, aleluia, que Deus está aquecendo teu coração, porque tem pessoas que aqui hoje estavam chutando o balde, precisando de uma palavra de Deus, e você veio no lugar certo, na hora certa, no dia certo, para escutar. Eu te amo, eu não desci por conta de você, eu não desci para não te deixar sozinho, eu não desci para não te abandonar, eu não desci porque eu subi para preparar lugar para você lá em cima comigo. Eu não desci porque, aleluia, aleluia, eu tenho lá em cima lugares preparados para que eu e você vamos reinar junto. É por isso que eu não desci. Eu não desci. Aleluia. E eu e você, nós não vamos descer. Nós vamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Aleluia. Nós vamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Você, aleluia, se coloque de pé, por gentileza. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de partir o pão. Hoje é noite de comunhão. Hoje é noite de aliança. Hoje é noite de trazer à nossa memória tudo aquilo que Ele fez. E Ele fez por amor. Ele poderia sim, Ele tinha todos os motivos do mundo, mas Ele decidiu amar. E amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Aleluia. Eu decidi amar. Aleluia. Eu decidi amar a minha esposa. Eu decidi ir até o fim pelo Evangelho, porque Ele foi primeiro, Ele fez primeiro, e eu só posso agradecer. Eu só posso, aleluia, olhar para Ele e falar: Senhor, eu também vou até o fim. Pode muitas vezes as pessoas tentar colocar em xeque a minha vida, mas eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada para ninguém. Aleluia, Ele conhece o meu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe quem você é, você sabe quem é o seu pai, você sabe, aleluia, o que Ele fez por você. Então só olhe para o alto, o autor e consumador da tua fé, e não pare mais. Não desista, insista, persista, avance. Ei, Satanás tentou Jesus desde o início da caminhada dele. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia cumprir a jornada dele. Sabe por que Satanás está tentando você, em fazer você parar? Aleluia, porque ele sabe que você é uma arma poderosa nas mãos de Deus, e você foi levantado para cumprir o propósito de Deus aqui na terra.
É por isso que vem as tentações, é por isso que vem os dias maus, é por isso que vem as vozes. Desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Você agora vai falar para essa voz: eu não desço, porque eu vou cumprir o que Deus me chamou para cumprir aqui nessa terra. Eu não retrocedo, porque quem chamou garante, e eu vou até o fim, eu vou até o fim. Eu estou crucificado com Ele, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. A vida que eu vivo aqui nesse corpo, eu vivo na fé. Eu não preciso enxergar nada, porque senão eu mato a fé. Eu não preciso enxergar nada, eu preciso ter uma convicção firmada em Deus. É só isso. Aleluia. Você não precisa ver nada. Eu, com os meus olhos da fé, já estou vendo você chegar no destino a qual Deus te chamou para chegar. Você tem que fechar os seus olhos e com a convicção e o poder de Deus, aleluia, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você entrou aqui fraco hoje, você vai sair daqui forte, porque Deus é poder. Foi-me dado todo o poder e a autoridade nos céus e na terra. Deus é poder, e você vai sair daqui hoje cheio do poder de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar: Senhor, eu não desisto, eu não desço, eu estou decidido, eu vou permanecer, eu vou ficar aqui, nessa cruz. E quem está crucificado não tem mais alguns direitos. Quem está crucificado não tem mais direito de descer. Quem está crucificado não tem mais direito de olhar para a vida para trás, pregressa, não tem mais direito. Quem está crucificado, aleluia, não tem mais direito, porque você já está crucificado com Ele, e a vida que você vive agora é uma vida santa. Não pare, não retroceda, avance. Eu quero, antes de partir para a ceia, aleluia, fazer uma oração aqui, muito rápida, para você que entrou aqui essa noite, pensando em largar tudo. A igreja está de olhos fechados, agora é você e Deus, ninguém está olhando para ninguém, agora você está conectada com o céu. Mas você que entrou aqui hoje, pensando em desistir, pensando em parar, porque situações vieram, talvez um relacionamento que não deu certo, mas Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu, Deus te conhece. Não coloque algumas culpas em Deus, não coloque algumas coisas que você está passando em Jesus, não transfira, porque Ele veio para te dar vida, e isso Ele cumpriu. Agora, algumas coisas que nós vivemos, aleluia, são coisas que nós talvez muitas vezes buscamos. Agora, aleluia, se você hoje quer de fato ficar crucificado com Cristo e viver a vida que Ele propôs para você, eu quero orar por você. Você que pensou em desistir, que já não sabia mais aonde recorrer, eu vou descer da cruz, se Deus não falar comigo hoje, eu chuto o balde. Eu quero orar por você. Da onde você está, levanta a sua mão aí que eu quero orar por você. Você que já teve um relacionamento com Deus, um relacionamento quente com Deus, e já não tem mais, eu quero orar por você. Situações aconteceram, pessoas falaram, o sim entrou no teu coração, e muitas vezes você deixou se contaminar, destoou quem você é, a sua identidade se perdeu por conta do sim da vida. Eu quero orar por você. Levanta sua mão lá no alto que eu quero orar por você. Chacoalha lá que eu quero orar por você, que eu não consigo enxergar. Levanta sua mão se tem alguém no nosso meio que entrou aqui pensando em desistir, situações difíceis, mas hoje você vai sair daqui renovado. Aleluia. Levanta sua mão que eu quero orar por você. Vem aqui, jovem, eu quero orar por você. Aleluia. Vem aqui que eu quero orar por você. Lá no final, vem aqui que eu quero orar por você. Hoje é noite, aleluia, de você, aleluia, voltar para casa aquecida pelo poder que há no Evangelho. Ele não desistiu, Ele não parou, Ele foi até o fim, Ele te amou até o fim, aleluia. Ele te ama, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Se tem alguém no nosso meio, aleluia, que saiu dos caminhos do Senhor por conta de circunstâncias e hoje quer voltar a ter um relacionamento com Deus, a noite é essa. Jesus te ama,
você está aí no teu cantinho, com o coração aquecido, louco de vontade de voltar, aleluia, até aquele relacionamento com Deus que você já teve. Volta hoje para a casa de Deus. Volta hoje. Não espere amanhã. Não espere amanhã. Hoje é noite de salvação.